Eu acho que eu fui para Renascer só para me batizar. Eu fiquei um tempo. Porque Gostei mais daqui, aqui a água era quente. Eu gostei. Não, nem foi quente, foi mó gelado, o tempo tava ruim, nada a ver. Mas eu gostava muito da Renascer, fui para lá, fiquei um tempinho, me batizei e depois saí porque não me sentia um peixe fora da água, não conhecia ninguém. Não, Mas amém, cara. E às vezes acontece essas coisas. E você contando que você morou um tempo ali. Na verdade. Morei. E acabou sendo batizado pelo pastor Silas. Porque foi assim, eu já conheci o Duca daquela época. Lembro, o Duca tocava com meu primo, mano. O Duca, antes de ser baixista do G3, ele foi... Quando eu cheguei em São Paulo, em janeiro de 93, dia 5 de janeiro de 93, o baixista do meu primo era o Duca Tambasco, que tocava com meu primo, que tinha uma banda chamada Santuário Band, que é o dono dessa loja na Galeria do Rock, chamada Aqualang. E aí, a gente conhecia e tal, não sei o que, bom, beleza. Eu não sei agora por cargas... lembrei, porque aí conhecendo o conheci o Denilson, que foi um grande amigo meu, que inclusive quando o Corsário começou, a gente fez teste com ele para ser vocalista, mas acabou não dando certo. Porque, como eu falei, eu não cantava, eu só tocava baixo. A galera não achava que eu cantava ou achava que eu cantava sertanejo porque eu vinha do interior, do meu testemunho, da minha história. Eu não era cantor. Também que não sou mesmo, né? Mas tudo bem, vai rolando. Eu falo, a galera acha que eu tô fazendo charme, mas não tô não. E aí... O meu primo falou assim, cara, o Duca, ele já tava tocando há um tempo, já há alguns meses, porque naquela época, mano, muita coisa acontecia muito rápido. Tipo assim, um ano pra gente, acontecia muita coisa, né? Tipo, estourava, acabava alguma coisa, começava outra. Então eram coisas assim, vamos fazer um negócio? Vamos, amanhã a gente tava fazendo. Então em 6 meses, a gente tava fazendo um negócio que hoje a gente demora 2, 3 anos pra começar a acontecer, pra incentivar e tal, não sei o quê. E aí, eu comecei a pegar uma amizade com o Denilson, com o Duca, e... Deixa eu te lembrar aqui. Aí o Duca saiu da banda, do meu primo, depois no meio do ano mesmo, em 93, ele saiu da banda, final de 93. E eu comecei a fazer aula de baixo com o Duca. Meu primeiro professor de baixo foi o Duca. Mas assim, foi muito rápido, me deu, 2 meses de aula. Ele ia na loja do meu primo, me ensinava algumas coisas e tal. Foi como eu aprendi um básico do... Eu tocava violão, mas eu queria entender o lance do baixo. Eu não tinha a mão do baixo, nada, tudo. E aí depois eu fui fazer aula com outro professor, fiquei 1 ano fazendo aula com o Fernando, que me ensinou um pouco de teoria e tal, aquela coisa toda. Bom, resumindo a história, aí, uma vez eu fui para a igreja, por causa do Denilson, conheci a Batista, que era do pastor Silas, na Vila Penteado. E aí acabei conhecendo uma moça também, comecei a namorar com uma menina lá. Foi a minha primeira namorada aqui em São Paulo, na época. Comecei a namorar com ela. Então, ela morava na rua da igreja e era da igreja do pastor Silas. E aí eu morava com meu primo. Chegou uma hora que meu primo estava tendo uns problemas na vida pessoal dele, eu tive que sair da casa do meu primo e tive que morar com alguém. Aí o pessoal da igreja já me conhecia. Nessa época, lembrei, meu primo saiu da Renascer. Aí eu também saí com ele e já conheci a galera, fui fazer a visita na Batista. Acabei ficando na Batista, só que eu tava morando com meu primo. Então eu saía meu primo morava na Saúde, no Jabaquara, e eu ia pra Brasilândia, na Vila Penteado, todo domingo e todo sábado pra tocar na igreja ou ficar com o pessoal no culto da igreja. Aí aconteceu que meu primo teve uns problemas, eu tive que sair da casa dele, não tinha pra onde ir. O pessoal da igreja falou assim, olha só, a irmã aqui, que é a dona do terreno, ela mora no terreno. Um povo muito simples, tal, assim, mas tinha um predinho que é onde era a igreja. E tem a casa dela, tem a casa de um outro rapaz que mora no quintal e tem um espaço que é tipo um porão debaixo da igreja, onde tem um cômodo de, sei lá, 5x5 e o banheiro pro lado de fora. Você quer vir aqui? Tal, na época, eu lembro até hoje, eu pagava R$ 80 de aluguel naquela época. Eu nunca me esqueço desse valor. Tá bom. Aí eu fui morar debaixo da igreja. Então eu fiquei morando 2 anos lá. Né? Foi lá que eu escrevi Autor da Vida, foi nesse porão que eu escrevi Autor da Vida, que você está perguntando. E eu fiquei 2 anos na igreja, como membro. Então eu tocava nos cultos de quarta-feira das irmãs à tarde, às vezes quando eu não estava trabalhando. Todo final de semana eu estava na igreja. Eu tocava nos cultos, quer dizer, eu era baixista bem meia boca ali, mas estava ali fazendo, eu amava estar na igreja. Mano, eu amava estar na igreja. Adoro até hoje, mas assim, naquela época, eu era novo convertido, eu tinha 1 ano e meio de... E aí eu não tive tempo de me batizar na Renascer, naquela época eu cheguei, fiquei com meu primo, depois ele saiu e tal, 1 ano e meio. Quando começaram as aulas para o batismo, eu já era da Batista, que eu era membro da Batista do pastor Silas, comecei a fazer o curso de batismo e me batizei no dia 22 de abril de 94. Foi o dia do meu batismo e eu me batizei dentro da igreja do pastor Silas Tambasco, que foi meu pastor por 2 anos, depois virou ele foi um pai para mim durante esses 2 anos ali. Eu convivi com eles durante uns 4 anos, que eu fiquei ali na igreja quase, mas morando debaixo da igreja, eu fiquei 2 anos, depois eu saí, fui morar em outro lugar da Zona Leste e tal, e morei na Vila Prudente.
Fui morar no Heliópolis também. Minha prima me chamou pra morar com ela. Morou em muito lugar que Minha prima me chamou pra morar com ela, assim, porque viu que onde eu tava morando, aquela coisa toda e tal. Aí me chamou pra morar com ela no Heliópolis. Tinha acabado de construir um predinho bem no meio do Heliópolis ali. Lá dentro mesmo, não é favela que fala hoje. Disse não. Comunidade, muito obrigado. Porque ainda tô com a minha cabeça antiga e pra mim era muito normal, mas beleza, hoje a gente fala comunidade. Né? Pra não parecer que eu tô sendo pejorativo. E eu fiquei 1 ano morando com a minha prima lá dentro. Eu saía dos eventos que a gente tocava com a Corsário, lá embaixo, no Sacomã, que não existia aquele metrô, nada disso que existia. Eu com meu baixo nas costas, 2 horas da manhã, subia a rua todinha ali. Não existia nem a linha verde, quanto mais... Não existia nada ali. Não existia nada. O Sacomã é bem recente. Não existia nem o fura-fila, inclusive. E eu subia ali na Sacomã, ali, aquela parte ali, de baixo ali, subia a rua todinha, passava em frente a uma delegacia que tinha ali bem no comecinho da comunidade, e eu ia pro predinho da minha prima várias e várias vezes. Então, assim, foram muitas histórias que aconteceram, mas essa especificamente aconteceu ali, e foi ali que eu criei essa amizade com o pastor Silas, que virou um pai naquele momento para mim, me cuidava realmente, me ajudava muito. A minha porta que eu coloquei na casa, porque a casa que eu morava ali, ela não tinha porta. Então eu tive que abrir um buraco e fazer uma porta. Era um cômodo só. Ele que fez a porta para mim. Ele colocou a porta para mim. Ele que nivelou, fez o batente, a gente cimentou, eu ajudei ele, fui servente. Ele, assim, então, tipo, eu tenho um carinho, um respeito por ele muito grande. Foi ali que eu comecei a pegar mais amizade com o Deio, com o Duca, né? Porque eu era da igreja, né? Aí logo seguido do Duca, em 94, no final do ano, ele foi convidado para ir pro G3. Né? Eu me lembro quando os caras do G3 ligaram pra ele, a gente tava lá no bairro, a gente ficava sempre juntos, falaram com ele no orelhão, ele foi até lá ligar pros caras, no orelhão do boteco que tinha ali na esquina, que a gente tomava Coca-Cola, era bem na esquina assim, aí voltou, falou que tinha sido convidado pra tocar no G3, o Deio tinha acabado de entrar no Catos Barné, alguma coisa assim, que foi também finalzinho de 94. Junta. Que loucura. Rapaz. Então tem muita história, e dali surgiu, o Autor da Vida veio desse porão, que foi uma grande bênção na minha vida.